Podemos começar, então, né? Podemos iniciar, então, tá? Podemos? Então tá. Eu vou passar esse PowerPoint bem rápido, tá? Porque o objetivo final é que o pessoal apresente aí as dúvidas com relação às conclusões que a gente chegou, tá? Então, para que a gente tivesse chegado à conclusão, a gente veio aqui e começou... Gente, tem alguém com algum ruído aí que está atrapalhando? Eu ia pedir para fechar. Ah, melhorou. Tá, então a gente começa pelo levantamento geométrico, que consiste na tomada das dimensões dos elementos estruturais, quer dizer, foi feito todo um levantamento das peças e observado que o prédio, com certeza, tem uma repetibilidade muito grande. O prédio é extremamente modular, tá? E repetitivo. Isso é clássico dos prédios de estação da Oi, a gente sabe que isso é muito comum, já há muitos anos trabalhando, já sabe que isso acontece, tá? Então, passo zero, o levantamento geométrico, e depois a gente partiu para fazer a propagação de pulso ultrassônico. O que a gente queria com isso? A gente queria saber com que velocidade o pulso ultrassônico trafega, e com isso a gente começar a fazer uma estimativa da resistência à compressão desses concretos. É óbvio que, pela idade do prédio, nós não teríamos concretos com as resistências de hoje, né? Que são resistências de 30 MPa, 40 MPa. São resistências de prédios mais antigos do que se tinha de melhor na época, que oscilava entre 15 e 18 MPa, 150 a 180 quilos. Eu vou tentar ser um pouco técnico para a gente poder avançar, tá? E aí a gente está fazendo essas verificações, tá? Chegou a uma velocidade média de 3.711, o que corresponde a um concreto que, a grosso modo, estaria trabalhando na faixa entre 15 e 18 MPa. Nós, na simulação, mantivemos o 15, depois eu vou explicar o porquê. Fizemos também os ensaios de ecografia, um ensaio muito interessante, porque nesses ensaios a gente começa a descobrir também, se essa velocidade de propagação, dos pilares, ela também está correspondente na laje, tá? E se a gente tem ali alguma descontinuidade ou alguma descaracterização no concreto, e a gente vai confirmar isso depois, quando a gente for fazer os ensaios de GPR. Se a gente reparar nesses gráficos aqui, o mouse está aqui, eu tenho um fundo de 26 centímetros a partir da face. Quer dizer, eu teria 26 centímetros de espessura, tá? Só que desses 26 centímetros de espessura total, 14 deles me foram tomados por um contrapiso, tá? E isso é uma característica própria desse pavimento e que condiciona em muito aí o processo de avaliação, porque é um contrapiso espesso e que gera uma carga permanente, uma carga amorfa significativamente grande. Fizemos, então, a pacometria. O que consiste? Eu preciso saber que ferro tem lá dentro, né? Eu preciso saber que barra tem, quantas barras tem, qual o espaçamento dessas barras, para poder, na simulação, dizer passa, não passa, né? A verificação da simulação é para me dizer, eu preciso de tantos ferros de tanto. E a pacometria vai me dizer exatamente quanto que isso tem. Ali, a sonda passando na laje, no lado do gráfico mostrando ali as barras, tá? Na figura inferior mostrando quantas barras tem no fundo da viga. Quer dizer, isso é para dizer o seguinte, gente, nada foi feito sem uma inspeção criteriosa, tá? Para que a gente pudesse dar para vocês uma resposta contundente e tecnicamente compatível, tá? Como sempre foram os serviços que a gente fez. Eu vou partir para talvez uma das tecnologias mais modernas que a gente tem hoje em termos de investigação, que é a do GPR, tá? Que a gente também detectou lá. O nosso equipamento é um equipamento que tem frequências de 0,2 a 6 GHz, por isso ele consegue ter profundidades diversas. E aí tem um resultado muito interessante que a gente vai concluir. Aqui é o princípio do GPR, não interessa para a gente agora, mas essa imagem aqui é interessante. Essa imagem, essa seta vermelha,
ela mostra para a gente exatamente as canaletas embutidas, que são clássicas de um período do prédio da Oi, onde as estações foram demolidas, foram retiradas, removidas, e houve a tendência para os escritórios. Então, foram feitas canaletas nos pisos, e essas canaletas foram cobertas nas laterais com essa argamassa para nivelamento do piso. E aí o GPR consegue ver essas canaletas por cima sem que a gente precisasse quebrar. Tá? Um outro aspecto que chamou muito a atenção da gente é de que, como nós conseguimos achar, veja bem, um contrapiso que estava a 14 centímetros, a primeira barra da laje estava a 16 a partir da face. O meu ferro negativo da laje estava a 16 centímetros da face de cima. Reparem como esse contrapiso é espesso, existem fotos e outras que eu não vou botar aqui, mas que mostra direitinho a lâmina da separação de um primeiro contrapiso, que é com uma argamassa mais clara, que inclusive tem vermiculita, eu tenho aqui. Depois tem um contrapiso de uma argamassa de cimento e areia. Isso provando para a gente o seguinte: existe uma sobrecarga amorfa que está ali criando peso para a gente no contrapiso. Tá? Fizemos também um ensaio chamado de ecoimpacto, em que a gente achou também a cota de fundo aos 26 centímetros da face do piso, que significa dizer que nós voltamos a reforçar esses 14 centímetros. Então, um conjunto de ensaios, aqui é só um resumo, tem muito mais coisa por trás disso, que foram feitos para a gente começar a balizar o processo da simulação computacional. Quer dizer, foi gerado, então, um pórtico tridimensional, tem até um pedacinho ali da escada dos fundos. A gente, nesse pórtico, não modela aquela parte que vai lá para frente a partir da junta de dilatação. Por quê? Ela está fora do contexto do carregamento. Quer dizer, na verdade, eu até depois ontem fiz uma revisão do anexo 2, mostrando que o prédio continua para frente, mas a partir da junta, que não interessava para a gente em termos de carregamento. E aí a gente faz esse processo de modelagem, tá? Mas eu queria colocar aqui dois condicionantes. É assim, a gente às vezes, e a Caroline que nos escuta, ela sabe dessas histórias. O paciente às vezes tem umas histórias pregressas que a gente precisa, quando vai avaliar, saber que esse paciente já tem algum problema. Às vezes você, lá no fundo, fala, você é conservativo. Não. Existem algumas condicionantes históricas nesse prédio, sendo uma delas as ações horizontais que esse prédio tem devido ao deslocamento da escada. A escada de incêndio, a escada de fundos, ela apresentou uma tendência de desligamento do prédio. E foi feito todo um trabalho, Jefferson acompanhou esse trabalho, os dois últimos pavimentos eles estão com chapas travando a escada, tá? Já faz um tempo razoável, esse sistema está funcionando muito bem, tá? E a gente, com isso, tem um esforço horizontal da escada puxando o diafragma do prédio. Então, já existe uma alteração no regime estrutural que foi combatida, que está estabilizada, tá? Mas que trata-se de um paciente que já fez uma cirurgia. A outra é uma história complexa, né? Que foi a execução do prédio vizinho quando ele invadiu o subsolo do prédio da Oi, passando pelas estacas do prédio. Isso foi uma questão complexa. Eu estou abrindo isso por estar dentro do ambiente corporativo interno, tá? Todos pertencem ao mesmo grupo, são dados, a princípio, sigilosos, mas que são necessários para elucidar uma eventual restrição de carregamento, uma vez que a gente conhece algo mais que não está apresentado. Isso hoje condiciona alguma estabilidade do prédio? Não. Foi resolvido, mas, veja bem, todo paciente que fez uma safena não vai ficar correndo uma maratona, né? Então, a gente tem algumas restrições e algumas considerações que devem ser feitas na hora em que vamos colocar algum tipo de carregamento extra dentro dessa estrutura.
Fizemos as simulações e esses valorizinhos vistos de cima mostram as regiões dos arquivos com uma tendência mais avermelhada nas posições em que eles se encontram, devido à deformação que eles apresentam. Tá? As duas últimas lajes de fundo, como são lajes que não são contínuas, também apresentam deformações maiores, mas são características próprias da estrutura. Reparem, essa região daqui, não sei se o mouse está passando, mas é a região onde os arquivos vão ficar, e por isso eles estão com uma deformação maior. O mesmo acontecendo com os momentos fletores, que são os esforços provenientes da flexão do meu painel de laje. Tá? E aí a gente tem momentos fletores significativos, e deu início a todo o processo de verificação numérica daquilo que existia. Quer dizer, os ensaios nos forneceram valores, tá, sobre materiais, o ferro que existe, e nós, com base nas informações de locação dos arquivos, nós, com base nas dimensões e locação desses arquivos, começamos a fazer um incremento de cargas para que a gente pudesse chegar à carga, tá, que a gente teria a capacidade importante da estrutura em receber. Primeira consideração fundamental: se nós fôssemos calcular esse prédio hoje, novo, nós teríamos que estar regido pela NBR 6120, que estabelece uma sobrecarga de 500 quilos por metro quadrado para arquivos deslizantes. Tá? Então, isso seria um condicionante de prédio novo e que nós tentaríamos verificar, numa primeira instância, se a estrutura existente, mesmo com este arquivo, com esse contrapiso, conseguiria suportar esse carregamento. E aí nós fizemos rodadas e mais rodadas sucessivas de simulação, verificando 500, com o contrapiso, a laje passa? Não passa, ela precisa de uma seção de aço que a laje existente não tem. E aí nós começamos a fazer um processo de redução. Por quê? Porque, sabido da necessidade de que a gente tentaria, ao máximo, fugir ou evitar custos alusivos à recuperação e reforço estrutural. Por quê? São caros. São custos significativos. Tá? 1 metro de fibra de carbono hoje colada, ela está aí na faixa dos 500, 600 reais por metro quadrado. Então, se nós considerarmos o que nós temos que fazer de reforço para colocar os 500 quilos e o contrapiso existente, a gente ficaria diante de um cenário que já nos tinha sido passado, a própria Fabrícia comentou isso conosco, vamos tentar ver o que a gente pode fazer ao máximo para não adentrar dentro dessa área do reforço. E aí, qual foi o partido que nós tomamos? Vamos reduzir esse carregamento. Obviamente que, reduzindo este carregamento, o primeiro carregamento que nós consideramos que poderia ser retirado em favor do uso dos armários, dos arquivos, seria o contrapiso. Por quê? 14 centímetros estaria dando uma sobrecarga aí na ordem de, nós considerarmos a 2.200 o peso metro cúbico da argamassa, nós estamos falando aí, tem lá no cálculo, mas alguma coisa em torno de quase 290 quilos por metro quadrado, que seriam revertidos para a utilização. Muito bem, feito isso, nós começamos a simular, removendo os contrapisos nos painéis onde estariam os armários, os arquivos, e aí nós não removemos o contrapiso somente na projeção dos arquivos, para que a gente pudesse aliviar ainda mais esse carregamento. Tá? Existem duas figuras no relatório que mostram muito bem isso. Um é a projeção aonde os trilhos vão correr. E, aliás, uma ressalva, mesmo que nós fôssemos fazer permanecer com os arquivos com o contrapiso, nós não poderíamos assentar os trilhos em cima do material existente. Tá? Nós já teríamos que fazer berços em grautes, porque essa argamassa não resistiria.
Então, você colocaria o trilho sobre aquela argamassa que está lá. A primeira vez que o arquivo começasse a andar, aquela argamassa iria fissurar. De qualquer maneira, nesses trechos, já teríamos que tirar o contrapiso. Então, já que isso é fato, vamos remover o contrapiso dos armários e vamos ver o que vai sobrar desse conjunto. E aí a gente chegou a essa conclusão aqui. Primeiro, o preenchimento dos arquivos deve estar condicionado à sobrecarga especial de 3,5 kN por metro quadrado. Isso são 350 quilos a cada metro quadrado, cabendo redistribuições internas de modo a garantir o valor em EPI. Tal valor é reduzido... Oi. Marcelo, desculpa interromper, mas para mim está congelado ainda na simulação. Caramba, vou voltar aqui. Eu acho também. eu acho que você está congelado para a gente, então a gente só está te escutando. Essa tela dos resultados vocês não estão vendo? Não, está parado na simulação computacional. No primeiro ou no segundo? No segundo. No segundo, tá. Nesse aqui tá. Esses os resultados eu vou lendo, depois a gente vê se ela melhora depois. Tá? Marcelo, pode ser que se você tirar no vídeo, fica só no áudio que melhore a sua projeção. Porque você está congelado, a gente só escuta a sua voz. Olha o meu mouse aqui, tá? Ele não quer nem desligar a minha câmera, coitadinho. Desativei. Vê se apareceu o resultado. Ainda não, está na mesma slide. Entra e sai de novo com a apresentação, Marcelo, por favor. Desculpa interromper sua linha de raciocínio, Marcelo. Não, tranquilo, não tem problema não. É só para a gente poder acertar aqui. Aí entrei de novo. Resultados. Aparece? Para mim, travou mesmo. Travou, então. Bom, eu vou ler o resultado e a gente... tá? Todo contrapiso nos painéis dos arquivos, seja aquele associado à instalação das canaletas, bem como os originais de obra, devem ser removidos até a exposição plena do concreto da laje, que receberá os berços de grout para apoio dos trilhos dos arquivos. E aí tem uma planta no anexo 2 que mostra os painéis de laje que vão ser removidos. Neste sentido, devem ocorrer ajustes de cotas por parte da arquitetura, porque quando nós chegamos nesse pavimento, o piso do elevador, a gente sobe uma rampinha, tá? E quando a gente remover esse contrapiso da canaleta, nós vamos voltar para a cota do elevador. Então, obviamente que, se nós mantivermos o piso no nível em que está, esse contrapiso removido ele tem que ser substituído por um bloco celular autoclavado deitado e, por cima dele, assente ou um piso vinílico ou uma argamassa, ou piso cerâmico. Não sei o que se preconiza nesse sentido. Tá? Marcelo, só uma observação. Porque no projeto arquitetônico a gente não ocupa toda a área daquele pavimento. A gente ocupa ali que a gente chama de um projeto econômico, que a reserva técnica vai até onde tem as colunas. Se nós fizermos isso, retirar toda essa argamassa, eu estou entendendo que seja 14 centímetros, a gente vai ficar com um degrau para depois ultrapassar para outro ambiente, não é isso? Sim, aí é que eu estou dizendo. Esse degrau ele pode ser preenchido com o bloco celular autoclavado e voltar para a cota original. Tá? Porque o bloco celular autoclavado ele tem um peso próprio desprezível do ponto de vista de cálculo. Tá? Cada metro quadrado de bloco celular autoclavado vai pesar 30 quilos.
Então, é algo que você vai remover o material pesado e vai substituir por um material que tenha resistência a você pisar sobre ele, né, que é o bloco celular. Ele pode receber um piso vinílico por cima, ele pode receber um piso cerâmico por cima, sem problema nenhum, e ter a capacidade de receber o carregamento. Se nós não... E esse bloco a gente tem de 14, tem espessura, tem possibilidade de uma espessura de 14 centímetros? Nós vamos conseguir o bloco de 10 e podemos, porque esse 14 ele varia. E nós vamos laminar, tá, a parte restante. Esse bloco é perfeitamente seccionável com serrote. Tá? E aí a gente vai fazendo sanduíche. Existe uma opção alternativa de colocar nervuras de isopor entremeados por placas de isopor entremeadas por nervuras de concreto. Só que eu acho que isso vai gerar um transtorno muito grande para vocês. Acho que seria uma opção alternativa de redução de carga, mas que gera sempre um pouco mais de transtorno, uma vez que a gente vai ter o concreto envolvido. E aí... Uma observação importante, Marcelo, desculpa interromper. A última camada do piso, visualmente, é uma tinta epóxi, não é piso vinílico não, tá? Aí teria que ter um contrapiso para poder aplicar esse produto, né? Você, em cima do bloco celular, você vai dar uma argamassa polimérica e vai pintar de epóxi. Sem problema, não vai ter problema nenhum. Tá? E aí você pode fazer em toda a área, só na área dos arquivos. Aí depois... Ah, não, aqui está passando, não? Aqui é só Está congelado, Marcelo. Seria tão importante a gente dar uma olhada. Não sei se você consegue tentar novamente tirar e voltar. Marcelo, você pode usar também o relatório, que o relatório a partir da página 27 contempla essas informações que você está mencionando. O relatório enviado ontem, que não tem Mas nada... ele deve ter feito uma projeção, um desenho, né, Marcelo? Foi? No teu PPT está um projeto, está um desenho, mais ou menos, é isso? A Mariana não consegue projetar, será? Vê se você consegue, Mariana, a última versão do relatório de ontem. Tira tudo, apaga a apresentação, sai do modo apresentação de compartilhamento, Marcelo, e entra de novo, começa tudo do zero. Vamos ver se Mariana consegue lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o relatório. Uma revisão. É que eu tenho 3 telas aqui e o mouse agora ele resolveu não ir para a terceira tela. É a lei de Murphy, gente. Ela existe. Celo, me manda aqui o PPT, que eu abro para você. Ou você ou a Mari. Manda aqui por e-mail rapidinho. Não precisa escrever nada. Não. Estou abrindo lá na página. Não. Um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo. Você quer que mande o PPT ou mande o arquivo, Carol? Os dois? Não, só o PPT. O meu está aparecendo? Tá sim, Mari. Quer tentar abrir o PPT, Mari? Pode ser. Tenta aí abrir. Mas eu acho interessante a gente dar uma olhadinha nesse relatório aí também. Eu acho que Tá o PPT bom. agora, ele tem até A umas partir da imagens... página ali 27. 27 que estava na fala dele. Vamos ficar no PPT, no arquivo, que aí a gente até vê algumas imagens aí das verificações que foram feitas. Tá. Mari, só aumenta o percentual aí aqui na lateral, o zoom, porque eu já tô velhinha e eu não tô enxergando. Tá legal aqui com você? Tá ótimo, Márcio. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Então, seguindo aí, a gente vê esses diagramas. Pode descer, Mariana. Vai descendo aí. Repara aí, olha só. Repare nessa situação, nessa primeira verificação aí, quadro acima, Mariana.
a gente vê que se nós não removêssemos o contrapiso, tá? Quando eu chamo ali de AS existente, é a área de aço que eu tenho. Se eu não remover o contrapiso e deixar os armários, reparem que todas as outras lajes, elas não passam. Chegam a existir 2 lajes que nem se verificam, que elas não conseguem nem verificar a armadura, porque elas estão fora das condições de norma. Então, para esse cenário, isso foi completamente descartado, permanecer com as 500 quilos por metro quadrado e com o contrapiso. Pode descer, Mariana. E aí nós fazemos essa aí agora, em que a gente faz o comparativo, tirando o contrapiso, mas mantendo os 500. Nessa ocasião, o que aconteceu? Especificamente nas lajes. As lajes positivas passaram, porém, desce. As lajes negativas não passaram. Tá? E aí a gente teria que, para manter sem o contrapiso os 500, abrir o contrapiso para fazer encaixar negativo de laje. Aí, tirei o contrapiso em cima de todas as vigas, eu vou grampear o negativo de laje para poder jogar esse complemento de área. Isso é possível? É possível. Agora, é uma obra que já envolve o reforço. Quer dizer, quando eu tenho lá, por exemplo, 3,81 centímetros quadrados necessário e tem 3,15, eu tenho que fazer um complemento de 0,66 centímetros quadrados por metro para poder fazer esse suporte dos armários sem o contrapiso com 500. Então, já que eu tirei o contrapiso, se o 500 não for vital, nós fizemos uma segunda simulação descendo esse carregamento. Pode descer. Marcelo, na realidade, o próprio contrapiso ali já tem uma carga extra de suporte da estrutura, né? Qualquer carga que colocasse nesse pavimento estaria acima. Sim, o contrapiso, mas o contrapiso, já ficou claro aí. O contrapiso, ele foi colocado para um cenário de escritório, tá? Para esconder uma canaleta. Foi uma época, e eu vou te dizer mais, isso deve ter sido. Eu sou meio velho eu peguei Telerge, peguei Telemar. Isso foi na época da Telemar, tá? Estou falando aqui de 30 e tantos anos atrás. Você vê como é que eu sou velho de fazer serviço na empresa. Quase 35 anos atrás. Foi na época da privatização. Esse prédio ele tem uma história interessante. Inclusive, ele já teve uma deformação excessiva, porque toda a mapoteca da Telemar, de todas as plantas, de todas as unidades, ficavam em Correia Vasco. E uma vez, certa feita, houve uma concentração de carregamento de acervo de plantas e houve a deformação de uma viga no 4º andar que fissurou e foi injetada. Olha como é que tem história. Segue aí, Mariana. Aí, nesse caso, olha só, com 350 quilos por metro quadrado, a minha coluna rosa, que seria a demanda, tá? Ela está menor do que o existente. Portanto, com este carregamento, eu poderia, com 350 quilos por metro quadrado, sem contrapiso, fazer a instalação dos arquivos sem que as minhas barras positivas, pode descer, Mariana, nem as minhas barras negativas, estão dando 2,95. Aqui tem uma que deu no L53, 3,15, 3,15. Tá? São coisas que estão na mesma ordem de grandeza e passam. Feita a verificação das lajes, nós passamos para a verificação das vigas. Tá? E aí a gente vê nas vigas, e aí como a situação é modular, pode descer um pouquinho, Mário. Como a situação é modular, nós fizemos a viga V20, tá? E verificamos os dois cenários, com contrapiso, tá? Com 500, sem contrapiso com 500 e sem contrapiso com 350. Desce um pouquinho mais. E aí a gente tem nesse... Tá aí, tá bom. Nesses diagramas de momentos fletores, pode subir um pouquinho, a gente vê reduções significativas se compararmos o gráfico da figura 33 com o gráfico da figura 34. Nesse comparativo, a gente fez o levantamento de armadura existente e viu
que a V20, como todas as demais vigas simétricas, teriam armadura suficiente para resistir, tá? Sem que fosse feito nenhum tipo de reforço. Então, talvez essa seja a situação ideal que nos foi proposta desde o início, em que a gente evitasse um processo de reforço, a menos da remoção do contrapiso, que demandaria, no caso, conforme eu já citei, uma necessidade de renivelamento com o bloco celular autoclavado. Marcelo, só uma pergunta. Isso é importante aqui. Você está considerando aí em torno de o armário, 500 quilos pela pesquisa que você realizou? O armário deslizante. A gente retirando esse contrapiso, a gente vai conseguir colocar o armário com o descritivo que foi passado para a Mariana do que cada módulo suporta? Não, veja bem, nos foi passado um peso próprio de arquivo de 129 quilos por metro quadrado. Isso está no cômputo do carregamento na projeção do armário. Quando eu estou fazendo ali 350, eu estou fazendo 350 de sobrecarga. Mas em ambas as situações eu ainda incluí o peso próprio dos armários, que foi passado por vocês. Tá? Então, quando eu falo ali de 350, eu estou falando de 479, porque 129 corresponde ao peso próprio do armário. Quando eu falo de 500 quilos de sobrecarga, é sobrecarga. Eu estaria verificando com 629. E aí não passaria mesmo. Não é normal, inclusive, nas estações, salvo as salas de bateria que tinham no passado sobrecarga de 800 quilos, salvo as salas de bateria. Tá? Então, eram os únicos locais dos prédios Telemar, Telerge Oi que tinham essa sobrecarga, que não é o caso aqui. Nós não estamos numa sala de bateria. Tá? Então, o que a gente tem hoje são 350 quilos por metro quadrado livres, que ficariam numa situação excepcional dos limites de norma, em face de não se tratar de um prédio novo, que foi dimensionado para tal. Né? A 6120 estabelece os critérios para que você tenha um prédio novo. Nós não temos um prédio novo. Então, nós estamos fazendo uma adaptação e que se preconiza que toda a equipe... Aí vem um grande detalhe. Veja bem, o que acontece... Marcelo, na prática, vamos botar isso na prática. O que acontece? Como é que eu vou me comportar? Gente, todos os grandes centros de distribuição hoje, Amazon, Mercado Livre e tudo, eles têm um sistema em que o pallet, tá? Ele é permanentemente monitorado quanto à carga. Só que é muito mais fácil, porque lá é assim, eu vou botar 20 geladeiras Brastemp. O peso da geladeira Brastemp está calculado. Então, existe já nos pallets dos centros de distribuição um processo de logística que, além do depósito, ele também faz verificações da parte de carga, senão ele rompe o pé lá embaixo. E a gente vira e mexe, vê aí na internet, alguns pallets que fazem movimentos oscilatórios aí e chegam a tombar, né? E é efeito dominó. Então, o que acontece? Veja bem, no caso específico de vocês, o pessoal que trabalha com acervo vai ter que contar com um sistema paralelo de uma balança, tá? Em que vou colocar uma caixa de fotografias na posição B17. Estou dando um exemplo aqui, tá? Vou pesar esta carga e eu tenho ou uma planilhazinha de Excel ou até mesmo pode ser feito um sistema de controle em que cada carga que entra e que sai constitui um saldo credor-devedor. Quando, porventura, eu chego ao meu limite dentro da projeção de 350 quilos por metro quadrado, aquele local lotou. A operação agora do arquivo, ela vai ter que contar com mais uma variável. Ela vai ter que contar com a variável do carregamento. E, para isso, se faz necessário adquirir uma balança, tá? E aí existem várias opções, até porque, obviamente, que vai depender muito do tipo. Eu tenho uma caixa padrão
de 50. Então, eu vou adquirir uma balança digital que consiga isso e posso ter uma outra. Eu vou botar uma mesa telefônica, eu preciso de uma balança daquelas ainda antigas, que, quiçá, dentro do acervo e do estoque aí da própria Oi, se fizer uma busca profunda aí, o Jefferson fizer uma busca grande aí, talvez ele até consiga achar essas balanças. Essas balanças ficariam no local e as cargas que fossem entrando seriam medidas. Um trabalho a mais? Sim, um trabalho a mais que a gente teria para poder fazer esse processo. Limita-se, mas não tem-se o gasto proveniente dos reforços. Tá? Assim como assim, veja bem, os 500 acabam também sendo uma limitação, tá? Porque você, de qualquer maneira, com 500, você precisa pesar. Você vai ter que ter... Marcelo, aqui é a Fabrícia falando. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Vou tentar traduzir aqui para... Enfim, eu sou leiga, né? Eu estou tentando tirar aí da sua aula os pontos que, enfim, nos trazem mais preocupação. Vou tentar ver se... Por favor, veja se meu entendimento está correto. Tirando o contrapiso, nós, pelo que você falou, a gente ficaria dentro das normas de segurança aí dessa legislação que você citou. Agora, aí você está falando assim, olha só, Fabrícia, a gente tem, vocês tirando o contrapiso, vocês têm um limite de 350 quilos por metro quadrado. Esse 350 quilos já inclui o peso do armário de 129 quilos? Não, são livres. Eu já considerei o peso do armário separadamente. Tá bom. Então, primeira pergunta, ok. Tá claro. Esse então, é sobrecarga livre. Na verdade, a carga entrou 350 mais 129. Perfeito. Já considerando o peso do armário, a museologia tem um limite de 350 quilos por metro quadrado, não é isso? Perfeito, exatamente. Já considerando o peso do armário. Aí, só para a gente amarrar essa questão de reforços, né? Para a gente não ter uma preocupação em ter que ficar pesando o acervo ou não, a laje precisaria de um reforço, é isso? Isso, ela precisa não só as lajes, mas também as vigas. E no caso das vigas, acontece o seguinte: nas lajes, a gente teria que fazer um reforço por baixo, tá? O que é fácil, tá? Teria que fazer um reforço por cima sobre as vigas, que são os ferros negativos, mas também teria que fazer o reforço, que é o mais ingrato, que é o ferro negativo da viga, que é o ferro contínuo que passa por dentro do pilar. Então, esse seria o reforço mais traumático que nós teríamos, porque a gente vai ter que fazer, vamos dizer, um bypass, a gente vai ter que fazer um alargamento da armadura em torno do pilar. E esse acho que esse cenário aí a gente vai descartar, porque além de toda a parte de trabalho estrutural, tem um custo que não, com certeza não seria baixo, né? E volto a lembrar, os 500, mesmo que nós estivéssemos nos 500, tá? A gente continuaria fazendo o processo de pesagem. Eu vou dar um exemplo, nós fizemos um serviço exatamente nos mesmos moldes para a Ancine, Agência Nacional do Cinema. Espera só um minutinho, então, mesmo fazendo o reforço, a gente continuaria tendo que fazer a pesagem? Sim, você tem que, porque se você extrapola os 500... Tá, entendi. Entendeu? Tá bom. Quando você fica cego, porque você tem um limite um pouco maior, os 350 são Eu posso chegar e a gente teve, eu vou até citar um outro exemplo, um centro de distribuição em que não tinha esse controle de pesagem e o pé daquele porta-pallet rompeu, perfurou o piso. E o pessoal ligou dizendo que o piso estava com problema, vamos lá, vamos ver o dimensionamento do piso batia. Eu bati o olho e falei assim, vamos ver quantos quilos vocês têm aqui. Então, aquele porta-pallet que estava com uma sobrecarga de 700 quilos por metro quadrado, estava dando 1.200. Eles botaram farinha, foi uma época que é um gênero alimentício, a farinha ia aumentar e eles simplesmente abarrotaram de farinha. Compraram um estoque de farinha absurdo, encheram de farinha, e mesmo tendo
Daí eu te dizer que todos esses CDs grandes hoje têm um sistema de controle de peso, com a vantagem deles é que o peso é pré-definido de fábrica e eles não precisam ficar pesando cada um dos casos. Tá? Entendi. Então, Nosso a caso gente é difícil, teria... né? É caso de muito vocês, variável. É muito variável. é um variável. Eu tenho uma caixa com moeda, vamos dizer, eu tenho uma caixa com um histórico de moedas de orelhão. Vamos dar um exemplo bem grotesco, né? Isso vai pesar muito. Agora, o processo de redistribuição, e aí a gente pode até a posteriori, se for necessário, in loco, marcar um dia e tudo, o processo de distribuição requer que, no conjunto, a gente tenha essa projeção. Medida a largura do armário, o comprimento dele, é lógico que você não vai botar tudo de um lado só, né? Vou botar 3 toneladas aqui e vou botar algodão do lado de cá. Mas fazendo as distribuições, vamos dizer, horizontalizando as cargas maiores, isso aí é fato de você, não é uma coisa tão difícil. Veja bem, com o tempo, isso fica quase que instintivo, tá? Porque a gente faz muito esse tipo de serviço. Eu estou acabando de fazer um em indústria têxtil que acumula rolos de tecido. Tá? E nós estamos na época em que a indústria têxtil mais tem que ter estoque porque o Natal está chegando. E a gente chegou lá e encontrou sobrecargas que eram para 500 quilos na ordem de 750. Tá? E aí, o que acontece? A laje começa a trabalhar num regime de fissuração. E essa deformou e fissurou. Então, você vai ter agora que macaquear uma laje, que fazer um processo de injeção. Ela vai romper? Ela vai descer? Não, ela vai sinalizar. Nenhuma estrutura vai romper, tá? Salvo alguns casos muito específicos, sem fazer uma sinalização. O primeiro sintoma que ela dá é a fissura. Tá? Nesse local, nós não vimos nenhum tipo de fissuração em viga que pudesse sinalizar que já tem havido uma sobrecarga no passado, de modo que a gente hoje está confortável no sentido de liberar esses 350 para que vocês, com essa pesagem, consigam trabalhar. Agora, tem um detalhe muito importante, até o Carlos, que foi comentado ontem naquela mensagem de áudio, que foi dito o seguinte: mas nós temos os corredores, né? Então, existe uma visão muito errada quando se fala de sobrecargas distantes de racks, de palhas, de achar que os corredores fariam parte desse processo. Não, os corredores são imutáveis. Os corredores têm que ter carga própria e não servem, não se adequam para ser um agente espraiador dos carregamentos excessivos que existem. Vou dar um exemplo. Se você trafega no acostamento, você não é multado? O acostamento está lá. O corredor é o acostamento da via. Nós temos o direito de passar com nossos carros na pista de rolamento. Tá? Mas, o Marcelo, acostamento é uma situação... A interpretação do Milazzo foi ao inverso. Ele entendeu que você estava considerando a medição por baixo, atuando na linha do corredor e do vão do elevador. E aí ele falou que os armários não estariam posicionados naquele cálculo. E aí, por isso, a pergunta dele. Não, os corredores... Inclusive, é na extremidade da edificação. O corredor que você tem nas linhas laterais... Agora, como a gente precisava fazer alívio de carga, não adiantava só eu tirar o contrapiso na projeção do armário, porque ele ainda assim não resolveria. Aí, então, o contrapiso é removido em todo o painel. Porém, você volta com a sobrecarga dos corredores. Eu vou levar 150 alunos do curso de museologia para fazer uma visitação. 150 alunos, aquele corredor tem que ser destinado a isso, e não ao carregamento dos armários. Tá? Isso tem que ficar bem claro, que os corredores não podem fazer parte, e não fazem no nosso projeto, dos carregamentos dos armários. Eles têm uma sobrecarga diferenciada e própria. A única coisa que eu fiz foi tirar proveito deles para o alívio de carga nas vigas. Tá? E ele volta posteriormente a ser calculado como uma sobrecarga de utilização. Deu trabalho, foi complexo,
Foi complexo fazer isso. Tá? E aí, Mariana, pode descer mais um pouquinho, aí a gente já parte para as verificações numéricas das vigas. As vigas passam no cisalhamento. Por incrível que pareça, o cisalhamento dessas vigas é excelente. Ferro de 1/4, antigo 1/4 a cada 12. Tá? Os momentos fletores, tanto positivos quanto negativos das vigas, são suportados. E com isso a gente teria um conforto, tá? Para que, removido o contrapiso, a gente conseguisse botar esses 350 sem maiores efeitos. Uma dúvida que pode aparecer é se a remoção do contrapiso e os trabalhos que vão ser feitos têm um custo inferior a do processo de reforço. Eu posso te assegurar que sim, palavra de quem já fez reforço em muita coisa. Tá? Os custos hoje, o que acontece? As resinas epóxicas, de um modo geral, são dolarizadas. Nós estamos com um dólar relativamente alto e os custos de resinas epóxicas hoje, por exemplo, ter uma resina de pega lenta hoje, ela está custando R$329 e ela só faz 1 metro quadrado. E você precisa de áreas significativas. Então, pode-se até fazer um projeto, que não está até no nosso escopo seria esse, da viabilidade. Tá? Na verdade, o nosso escopo seria da suportabilidade. A gente avançou um pouquinho para fazer a viabilidade. Mas é possível fazer esse projeto e fazer uma avaliação desses custos. Mas posso te assegurar, os custos do reparo, até porque esse serviço de remoção do contrapiso e colocação dos blocos celulares e um renivelamento, ele pode ser feito por uma empresa convencional que você tenha, até mesmo, acredito eu, que a equipe que estava lá, pelo que eu pude perceber, teria capacidade de fazê-lo. Não estou dizendo que... Agora, se você for fazer um reforço, você já vai ter que ter uma equipe com expertise de reforço. Colar fibra de carbono não é qualquer um que coloca. Acho que agora esse cenário está meio que descartado, Marcelo. Eu queria até fazer mais uma pergunta aqui, não sei se foi você, Claro. mas a Carol citou no passado que lá no Flamengo 107 foi necessário fazer um reforço, não sei se foi a sua empresa que participou disso no passado, para a gente abrigar a reserva técnica no local onde ela está hoje, lá no Flamengo 107, foi necessário fazer reforço. Foi a sua empresa que fez esse cálculo no passado? Não. Não? Não. Tá. Não foi. Não, porque uma dúvida que para mim, assim, hoje a gente tem uma reserva perfeitamente estabelecida lá no Flamengo 107, com os armários, com os carregamentos, e aí talvez, assim, que pudesse ajudar a museologia, se a gente tivesse esse histórico de suporte de peso, porque, assim, a depender do que foi feito no passado, hoje está suportando perfeitamente da forma que está organizada. O meu raciocínio é assim: se a gente tivesse esse histórico, a gente já sabe como é que essa reserva está organizada lá hoje e está suportando. Então, se a gente tivesse esse histórico, a gente poderia já assumir, vamos que fosse 350 quilos por metro quadrado, que eu não sei. A gente poderia assumir que, da forma como está lá, seria suportável no novo... Manter exatamente o espelho manter que está lá. exatamente. É esse o meu raciocínio, não sei se vocês conseguiram entender. Criar um Sim, modelo, mas né? Se o modelo vigente hoje está dentro desse limite, ele pode ser aplicado nessas condições, A sem gente problema poderia nenhum. espelhar, né? Enfim. Eu acho que a gente Sim, poderia claro. replicar, mas o que de repente eu estou compreendendo é que a estrutura do 107 não é igual à estrutura do Correia Vasques, né? Que é um prédio mais velho. Mas a E eu acho que depender do se a gente. reforço que tenha sido feito, entendeu, Bruna? Porque a Carol falou que no passado foi contratado um reforço lá, Ela fez aqui na época, porque era foi feito um Thaisa, cálculo. arquiteta. Se a gente tivesse, obviamente que isso deve ter muito tempo, é muito difícil a gente ter esse histórico. Se a gente tivesse esse cálculo mesmo que o Marcelo fez Eu aí, acho que isso estaria no arquivo da arquitetura do Instituto, que era Thaisa Paradatiri. Isso entendi. deveria estar no HD Enfim, dela, era só né? uma forma de ajudar, enfim, a organização, É. mas eu imagino que não, a gente não tem esse histórico. Carol está ouvindo a gente? Alô? Oi, eu tô aqui.
é difícil, né, levantar esses cálculos que foi feito no passado. Esse histórico ele ficou todo guardado com a Tyson, então tem que ver se está tá. aí no arquivo de vocês. Mas eu me lembro que lá a gente optou por fazer estrutura metálica. Entendi. Então a gente fez um reforço por baixo. Os dois prédios eles têm a mesma idade, tá, Bruna? Então, e o prédio de Cidade Nova, teoricamente, ele é mais robusto do que o do Flamengo. Tá? Mas realmente a gente tem que fazer as análises pelo histórico que eles passaram, né? Então, Entendi. assim, o Flamengo, eles teve uma adequação de estrutura metálica, que não é a opção aqui, né, Marcelo? Desculpa que eu tive que atender umas emergências aqui. O que você está optando é a fibra de carbono, né? A estrutura metálica aqui, olha só, repare, a gente não poderia, a gente teria vamos dizer, nós vamos reforçar o banzo inferior da viga. Então, nós vamos botar uma estrutura, vamos botar um perfil de 10 metros. Tá? Tem toda uma logística para você fazer esse reforço metálico que é bastante distinto do prédio do Flamengo que eu fui lá em uma outra instância para ver uma outra coisa. Tá? Então, eu acho assim, a distância entre pilares é diferente, a modulação é diferente. Entendi, não dá para comparar. Vai ficar muito mais caro. Que comparar seria muito, muito difícil a gente fazer. Agora, se hoje a resposta dos acervos estão nessa faixa de carga, que se reproduza, não tem problema nenhum. Eu acho que é só vencer a inércia inicial. Na minha concepção, a partir do momento em que você já saiba, por exemplo, que uma determinada caixa com X fotos, até uma determinada altura. É lógico, gente, que você não vai ficar restrito aí a medir gramas, tá? Não precisa o requinte da grama, você não vai comprar uma balança de precisão centesimal, tá? Nós estamos falando aqui em quilo, a precisão vai ser em quilo. 351 é perfeitamente factível. Ela vai absorver, como o 347, ela vai estar também absorvendo. E muitas vezes vocês vão ter uma grande surpresa, que o acervo não vai chegar até a esse valor, tá? Porque é um valor significativo. Tá? Esse valor de 350 é um valor razoável em se considerando que você não vai ter, por exemplo, um material único como só papel. Né? Você vai ter ali, conforme vocês já comentaram, aparelhos telefônicos antigos cuja densidade é inferior, vocês vão ter alguns outros equipamentos ou mesas que têm um volume significativo. Então, no cômputo geral, há uma forte tendência de que se consiga equilibrar esse carregamento, tá? Com tranquilidade, sem, acho que muitas... Sim, eu concordo com o Marcelo. E Marcelo, pela própria característica do mobiliário, a forma como o acervo está distribuído, ele está distribuído desse modo. A gente não tem uma concentração, por exemplo, de papel, que é o que mais pesa, né, num único módulo. Ele é intercalado com objetos, porque senão o módulo nem andar eletronicamente ele conseguiria andar. Então, quando a gente sentou lá atrás com a Tecnolac para começar a ocupar o mobiliário, isso foi pensado. Então, em termos de mobiliário, de como a gente vai ocupar o mobiliário, a gente distribui e acho que sim, vale a gente pesar, sobretudo, o acervo papel, que é o nosso maior volume, tá? 80% dessa coleção é de papel. Mas isso não aniquila, né, a questão da estrutura do piso, contrapiso, vigas, que é o que também precisa ser olhado e identificado aqui a solução. Até porque a Bruna coloca um bom ponto, e óbvio, seguindo as recomendações, a gente passa a ter esse olhar com relação à carga do metro quadrado, mas a própria limitação do equipamento, das estantes, né, ela também já é um balizador, né, desse limite por metro quadrado, né? Você acaba tendo uma situação em que você vai forçar motor, você vai forçar rodízio, você vai ter um desgaste maior. Então, isso tudo acho que acaba sendo Agora, Marcelo, tem uma sala que foi uma novidade para a gente, que já tem uns arquivos deslizantes.
ali, né? Eu não sei se você chegou a verificar. Vi. Você viu? Vi. Assim, a minha dúvida é, você tá, né, a sua recomendação, né, a sua orientação é retirada do contrapiso dos 14 centímetros, mas e essa sala? Porque a gente já tem arquivos deslizantes montados, a nossa ideia era mantê-los e também a gente até poderia, né, de uma forma, distribuir esse arquivo, né, de papel, porque ele é um arquivo, eu acho que comporta mais papel do que objetos, né? A gente poderia até distribuir o peso. Agora, desmontar esses arquivos seria um custo também extra, tirar. Então, assim, qual é a sua avaliação em relação a essa sala? Essa sala ela não entrou, vamos dizer assim, no escopo da nossa avaliação. Tá? Ela, inclusive, a gente descobriu que tinha os arquivos deslizantes à medida em que a gente começou a fazer as prospecções e viu aqueles arquivos lá. A posição relativa delas me parece que está mais próxima. Marcelo, desculpa te cortar. Só respondendo a Ana também, essa sala que você se refere, que existem os armários hoje, quando você sai do salão principal, que é o local que vocês querem utilizar para os armários deslizantes, quando você sai dela e vai para o local onde tem esses armários, já existe um degrau. Esse degrau é de aproximadamente uns 10 centímetros, o que significa que esses armários que são pré-existentes, eles já estão provavelmente num trecho que não existe esse contrapiso de 14 centímetros. Não sei se não os de 14, talvez 10, porque tem o contrapiso já existente, né? Que é um contrapiso mais fininho, que quando a gente vê as distintas camadas, a gente consegue enxergar que tem um contrapiso original e depois foi feito um superior. Então, esse armário a que você se refere, ele já está numa área sem esse contrapiso de 10 centímetros, ok? Desculpa te cortar. Sem uma sobrecarga na laje. Ou seja, Então, vocês acreditam que a gente pode ocupar esse armário sem tirar um contrapiso, a gente pode ocupar com objetos respeitando os 350? O 350 nele especificamente não foi avaliado. Tá? Essa sala não foi objeto do escopo. O que a gente Esse armário é bem menor também, ele não chega a 350, né? Proporcionalmente, eles são menores, então a ocupação também é menor, né? Não, mas aí, veja bem, aí tem um detalhe importante. O tamanho do armário, tá? Ele não impacta na sobrecarga por metro quadrado. Então, vamos dizer, eu posso ter um armário pequeno com 60 centímetros quadrados e jogar dentro dele uma sobrecarga equivalente aos 500 quilos por metro quadrado. Então, o que funciona é a projeção dele no solo, né? Quanto que ele tem de projeção no solo. Para isso, você tem que sempre dividir a sobrecarga pela largura, ou soma a carga toda e divide pela largura e comprimento do armário, tá? E acha essa sobrecarga. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a posição relativa desses armários, não sou traído pela minha memória e Mariana pode me ajudar, me parece que ela já adentra na área dos ar-condicionados ou muito próximo ao pilar de canto que divide as salas de ar-condicionado da sala interna. Não sei. Isso aí eu não cheguei a avaliar. Teria-se que fazer, talvez, uma avaliação complementar ali, se fosse o caso, a menos de um custo complementar, alguma coisa que a gente pudesse... Agora, se for um armário que você vai botar aí 100 quilos por metro quadrado, ele vai passar. O 350, que já seria uma coisa passível de uma avaliação. Botar no escuro, eu não botaria. Se fosse colocar coisas nesses armários para aproveitamento, eu já sei o seguinte, ele não tem os 100 quilos provenientes, os 10 centímetros provenientes do contrapiso, ele tem um degrau. Então, se eu considerar 10 centímetros dessa argamassa, 180 quilos por metro quadrado nele, você sabe que você já pode botar. Porque você ali não tem o contrapiso e tem o degrau. Olha só, então,
assim, grosso modo, o fato de não existir contrapiso naquela sala, enterro degrau, já significa que você pode absorver o valor do contrapiso que está na outra sala, que seria da ordem de 180 quilos por metro quadrado. Então, esse valor você já poderia, sem realizar uma verificação de dimensionamento, utilizá-lo. Tá? Isso aí seria um caso à parte. Agora, a gente pode dar prosseguimento e especificamente fazer um complemento de cálculo ali, não sei se seria objeto de uma proposta, logicamente, de menor valor, e tudo para poder complementar e ver qual seria também, qual a capacidade máxima que a gente poderia colocar naqueles armários. Tá? Até porque quando a gente identificou esses armários, e pela proximidade do laboratório, e ele é bem isolado do conjunto maior. A gente viu uma ótima oportunidade da gente ocupar com um acervo que a gente tem aqui, a predominância é papel, que precisa de intervenção. É um tipo de acervo que já está com fungo, já tem um nível de infestação, e ali a gente conseguiria isolar, e conforme a gente tivesse projetos financiados, a gente ia tratando módulo por módulo. Então, acho que o que vale nessa ocupação, pelo que eu estou compreendendo da sua orientação, é a gente medir esse volume, né? Medir a carga desse volume, compreendendo que, mesmo ainda sem um estudo elaborado, mas pelos dados que a gente tem aqui, a gente teria até 180 quilos por metro quadrado para essa área, né? Para esse conjunto quarentena, né? Para essa quarentena, né? Seria esse acervo em quarentena. Tá, perfeito. Acho que agora vai ser pensar um pouco sobre esse trabalho, começar a fazer essa verificação com relação aos custos dessa remoção de contrapiso. Não está um contrapiso, vamos dizer assim, de alta complexidade, porque ele está delaminando. São dois contrapisos, um contrapiso que tem uma argamassa mais leve e um contrapiso de argamassa, cimento e areia. 10 centímetros de um contrapiso mais leve que esconde a canaleta e 4 centímetros do contrapiso original do prédio. Tá? De qualquer maneira, mais uma vez, os trilhos têm que ser colocados sobre uma linha de grout para que ele consiga espraiar, né? Você não vai fazer uma carga linear pontual em cima da laje, é preciso que você tenha uma conformação, pelo menos o trilho com 40 centímetros de grout chanfrado, para que o trilho se espraie em cima da laje. A parte remanescente, então, seria toda preenchida com o celular. Não usaria o EPS, até por força de parte combustível. Eu acho que ali é meio arriscado a gente fazer com EPS. E o bloco celular, ele já tem essa característica de incombustibilidade, é um bloco acústico, fácil de comprar, no Rio tem, em Cascadura tem uma loja lá que só vende isso. Tá? O nosso estúdio foi construído com bloco, com esse tipo de bloco, para não gerar sobrecarga lá no... Agora, só uma questão, Fabrícia. O Marco ele precisa dessa descrição que o Marcelo está mencionando do que tem que ser feito. Então, a presença do Marco, eu estava pensando nisso aqui agora, era fundamental nessa reunião, então ele tem que ouvir essa reunião, Bastos. O Marco, ele falou que ia tentar aceitar, estava dando aula agora, né? Mas então a gente pode mandar o vídeo para ele assistir. Sim, mas mesmo assim o que foi recomendado aqui foi ventilado algumas situações. A gente precisa de uma informação técnica do calculista informando qual material a ser utilizado para que o projeto arquitetônico contemple essas informações e posterior, repassar para o fornecedor orçar isso e executar. Você tem isso no seu relatório, Marcelo? Sim, bloco celular. Os materiais recomendados estão no relatório? Roda, sim, tá contido lá. Eu tenho duas perguntas. Então tá lá, Carlos, só passar para o Milazzo. Mas rapidinho, Bruno, só em relação a essa participação do Milazzo,
O que mais me preocupa é que você falou que os armários eles não podem ser acondicionados, os trilhos, né, direto nesse novo piso. Você precisa Grautear esse trecho aí, né? grautear. E o arquiteto ele consegue fazer esse planejamento, esse desenho desse. Sim. Consegue, com base na posição relativa dos trilhos, né? É logicamente que vai ter que ter uma interface entre o instalador do trilho, porque se o trilho for só um trilho superficial e preso, vamos dizer assim, por meio de bucha ou coisa que o valha, ele faz o leito de grout e o pessoal de instalação chega lá. Agora, se o trilho ele tem chumbadores, tá, dentro desse concreto ou dentro desse grout, por segurança, aí ele quase que tem que ser feito concomitante. Ele tem que colocar todo o trilho, tá? Colocar o trilho, e depois grautear com o chumbador lá dentro já. Tem que saber Precisa qual de é uma o conversa modelo. entre a Tecnolac, que vai fazer a instalação, junto com o Marco Milazzo. É importante promover essa conversa. Tem que promover uma conversa também com o Marco, o Marco, o Marcelo. Tem que alinhar isso aí. Eles têm que equalizar no sentido de que é preciso saber como que esse trilho vai entrar, tá? Se ele já vai precisar entrar junto com o grout. Mas que é uma largura de grout de 30 centímetros, só para poder haver o espraiamento. Para que o trilho não fique, senão o trilho fica lá embaixo. Eu preciso subir esse trilho, né? Eu preciso subir esse trilho para a cota existente. Para mim, esse detalhamento, né, de construção civil, para mim, é fundamental que seja Desenhado, né? desenhado Feito entre junto você com e o arquiteto. Marcos. Porque eu nem, assim, Isso é uma responsabilidade aí que eu acho do arquiteto, ouvir essas recomendações do Marcelo, juntamente com... Ele faz um croquis junto com a empresa do trilho e me manda para validar. Tá. Seria tipo uma cavidade, assim, né? Onde os trilhos... Hoje os trilhos eles estão sobrepostos, eles não estão embutidos no piso. Eles estão sobrepostos, Ele está falando, Você passa Aninha, por a cima dele. largura é sob o piso, não é de profundidade, não. A largura, eu entendi que essa largura de 30 centímetros não é profundidade, né, Marcelo? É 30 centímetros de onde vai correr os trilhos. Não, mas tudo bem, mas esse grout, gente, eu tô vendo aqui... Pode gerar um desnivelamento do piso também, né? Não Pois pode acontecer. Mas assim, isso que eu não estou entendendo desse desenho construtivo. Aqui eu estou assim na internet, é um tipo de concreto fluido feito com cimento, areia e bastante água para preencher os furos dos blocos. É feito em pontos de concentração. Aí tem aqui você consegue... um desenho. Vê se você consegue entender isso aqui, ó, tá vendo? É uma montanhazinha que o trilho entra em cima. É uma montanha, mas eu também não estou vendo. Mas então quer dizer que o armário vai ficar em outro nível, porque você vai ter. Quando eu retirar o contrapiso, eu preciso subir para o armário nivelar de novo. Você tem que calçar o trilho, é como se fosse um calço para esse trilho, né? Pois mas o calço vai ficar dentro, onde hoje tem os 14 centímetros do contrapiso? O chumbamento, sim. Sim. Então por isso que é importante o arquiteto conversar, Aninha. A gente não vai conseguir. Não, muito entendi, técnico. mas é porque eu acho que realmente a gente precisa de um detalhamento. É como se fosse um perfil assim dentro do novo contrapiso, né? Que é um contrapiso leve. Vai estar apoiado na base da laje. O trilho, aonde for ter o trilho, não pode ter bloco celular. Tá bom. É porque ele tem que estar apoiado na base da laje, né? Tá bom. Esse desenho que o Marcos Milazzo precisa... Tá. É por isso que ele falou desses 30 centímetros de onde vai correr. Entendi. De onde vai correr, não tem bloco celular. Deixa eu dar uma entendida aqui. Eu acho que tem que ter um Milazzo com a construtora e passar para ele para olhar. Mas, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi aqui mais ou menos. Vamos simular que isso aqui é a laje, tá? Uhum. Esse aqui é o contrapiso que você falou que eu vou ter que retirar, não é isso? Isso. Uhum. Tem que descer o quê? 13 centímetros, não é isso? 4 centímetros, quanto é que é?
13, 14 centímetros. 13, 14 centímetros. Eu tenho que tirar isso aqui. Desculpa, tirar isso aqui. Uhum. Né? Vamos simular que isso aqui é o trilho. Hoje, eu tenho isso aqui de trilho. Tá? Tá. É uma simulação. Aqui, Uhum. para esse lado, as laterais dele, eu vou fazer o bloco celular. Onde eu Isso. tiver o apoio do trilho, isso aqui eu tenho que fazer esse grauteamento aqui para dar o reforço do trilho. Isso. A célula H9, ela vai ser em grout. 100% em Põe nela. grout. E onde Pinta de vai? preto aí, Carol, pinta de preto, só para Mas não H9. 100% da laje, não é só Só onde é H9. só H9. Somente, Tá certo. só que o trilho é mais fino, não tem 30 centímetros de largura. Você tem um Sim, grout de 30, Mas sim. né? eu A gente está preciso simulando de aqui. espraiamento. Eu tenho um trilho aqui, sei lá, de 10 centímetros e eu tenho que grautear 30 em torno dele pra todo. ver- É só para chumbar Pra que o ele não- trilho, para que É esse só para trilho... dar Pra que ele segurança crie para uma o carga trilho. constante. A Isso. diferença é que o trilho desse armário, ele é sobreposto, ele não é enterrado, entendeu? Sim, Então, você vai botar bloco de concreto, bloco celular aqui do lado e vai grautear aqui no próximo trilho, aqui na lateral. exatamente. Uhum. Tá perfeito, Isso. É Carol. mais ou menos isso, não é, Marcelo? Isso, exatamente. Aonde estiver o trilho, você vai ter que estar com ele apoiado sobre 30 centímetros de grout para você poder espraiar essa carga. Se ele não for embutido, melhor ainda, ele vai ficar em cima desse grout. Agora, o modelo de fixação é que eu não sei se ele é por chumbador, se ele é por parabolt, se ele... Uhum. Isso Aí aí tem é que ver uma com coisa eles, do fabricante, entendeu? Mas o seu corte aí está certinho. As duas célulazinhas roxas vão ser os graus. Mal Onde eu comparando, passar o é como se trilho- fosse um dornente de trilho. Exatamente. Onde eu botar o trilho, eu vou ter que fazer uma base de 30 centímetros para colocá-lo. 30 por 14, 30 por 13, 30 por... E contínua, ao longo E de todo o contínua. trilho. Vai ficar parecendo umas vigas entre os blocos aqui, né, de concreto. Quem olhar para o piso assim cru ainda, né? E aí, Mas acima se desse aqui, o Marcelo, é que a gente vai fazer aquele outro produto que você falou para fazer a pintura epóxi. Não é isso? argamassa polimérica com a pintura epóxica. Uhum. Tá. Tá? Esse tratamento na laje com contrapiso, isso altera a altura do que hoje a gente tem no andar ou ela se mantém? Ou tem um mínimo de elevação para a área total, a altura total do andar? A ideia é o nivelamento pleno. Deixa eu aproveitar a pergunta dela, que era a minha dúvida. A gente só está fazendo esse contrapiso aqui para poder nivelar com o piso externo. É isso? Só para Porque se eu voltar. quisesse, eu não faria esse contrapiso, eu tiraria o que eu tenho lá e botaria a estrutura direto na laje? Poderia, mas aí eu teria um degrau para chegar no armário. Para chegar no Degrau pra armário, pra a não ser que eu descer. desça o trecho todo ali da sala, né? Mas aí você vai ter que remover o contrapiso na área remanescente toda. Aí eu já acho que, bom, aí E aí, tem em que ver termos tudo. de cronograma, como é que fica isso, assim, geral? Isso Um depende tempo do geral para isso, Depende do do construtor. construtor. Tá. Depende do construtor. Mas O que tu está propondo, Marcelo, então é só onde está o armário, eu escariar ali, tirar aquele contrapiso, limpar ele todinho e fazer um novo contrapiso com aliviando a carga, colocando o bloco de celular e fazendo Isso. o grauteamento onde está as estruturas e para nivelar novamente. É isso. Para nivelar novamente, exatamente. Mas isso, Marcelo, dá em torno de quase 360 metros quadrados ali, porque são 2 blocos de armários que vão até a coluna. Uhum. E após a coluna tem aquelas divisórias ali. Então, todo aquele trecho que nós abrimos ali um vão, ele tem que ser retirado do contrapiso, não é isso? Sim. Exatamente. Agora, esse contrapiso, ele, vamos dizer, em termos de remoção, ele é bastante rápido. O contrapiso é rápido, pode ser 360, mas a gente está falando aqui, gente, de 4 trilhos só. O grout são 4 trilhos.
São 4 Sim. trilhos. Isso aqui vão ser 4. O resto é tudo bloco celular. É como se a gente estivesse tirando o contrapiso. Minha visão, né, Marcelo? Eu estou tirando o contrapiso e estou entrando com um novo. Só que mais leve. E vou fazer 4 trilhos. Só isso. Porque são 2 armários, cada armário 2 trilhos. São 2 armários, cada armário 2 trilhos. Então vão ser só 4 estruturinhas dessas aqui de grout, né? Sim. Que aí você teria como espraiar a carga do trilho sobre a laje. Exatamente isso que você fez. Agora, a remoção do conjunto todo para nivelar por baixo, não colocar o bloco celular, é uma opção. Só que eu acho que aí você vai ficar muito invasivo, porque você tem uma área remanescente grande. Aquele módulo da coluna até a parede de divisa, ele é razoável, não sei. E para também deixar um trilho, um degrau aonde vão ficar os arquivos, aí eu não sei se também, talvez tenha que andar com carrinho, e aí, né, uma coisa que já ficaria, vamos dizer, do ponto de vista do transporte, um pouco mais complexo ali. Tirei do acervo, vou botar num carrinho, o carrinho tem que ter uma rampa. Não, nem pensei somente no arquivo, não. Eu pensei, porque ali tem os armários e tem a área onde vão ter as mesas, a coisa. Eu pensei em deixar tudo no mesmo nível, entendeu? Tirar todo o contrapiso dali e ir direto na laje. Mas não sei se é uma opção, né? Uma boa opção, né? Uma opção, Carol, é que eu vejo o seguinte: depois dos armários, você ainda tem um corredor. Tá? O que poderia ser feito seria um guarda-corpo, tá? Nesse comprimento ao longo dos trilhos, tá? Paralelo, deixando esse corredor, e esse corredor, sim, teria nas 2 extremidades 2 pequenas rampas para vencer os 14 centímetros, e você não colocaria o bloco celular nesse local. Vamos dizer, quem operacionaliza vai ter acesso aos armários pelas 2 extremidades. E um guarda-corpo evitaria que você, vamos dizer, estivesse andando e caísse nesse desnível dos 14 centímetros. Aí Mariana, a gente aí só para confirmar, desculpa, Marcelo, aí só para confirmar, Marcelo e Mari, é só eu tirar esse contrapiso, deixar a laje retinha e passar o epóxi e grampear os trilhos. É isso? Os trilhos, isso. Mariana, põe o anexo 2 em tela se você conseguir. Eu perdi minha conexão no computador, eu entrei pelo celular. Ah, tá. Porque aí é uma opção, Marcelo. Aí teria que ver com a construtora qual é a melhor. Eu não sei, eu acho que talvez fosse. Eu particularmente, aí a Bruna teria que dizer, se esse desnível dos 14 centímetros seria alguma coisa assim muito condicionante, porque aí a gente poderia até fazer o seguinte: esse trilho de grout ele ser menos espesso. Seria um trilho de grout de 3 centímetros só, tá? Para você poder chumbar e espraiar esse carregamento. E a parte aonde estão os arquivos ficaria mais baixa, 14, em relação a coisa. O que daria o toque nessa situação seria esse guarda-corpo paralelo que dividiria o corredor, tá? Lateral aos armários da parte remanescente. Não sei se isso aí é possível. Ou seja, esse corredor ele seria 14 centímetros um pouco mais alto do que esse fosso, esse mini fosso onde estariam o mobiliário? Esse corredor, para você não ter uma sensação ruim, você teria um guarda-corpo, tá? Até para você evitar acidente, mas que, vamos dizer, dividisse o ambiente. Daqui para cá estão os armários, daqui para cá é uma outra área remanescente. Não sei se isso... Entendi. Não é muito a minha praia mexer na arquitetura, não, mas é uma sugestão que pode ser adotada. De fato não seria o ideal, não é muito comum, mas eu acho que tudo também vai depender de valores e tempo, né? Eu acho que as soluções que forem menos custosas e que dão para a gente um tempo também menor
certamente é o que vai pesar aqui na hora da gente decidir. Em termos de operação técnica, um carrinho resolveria, né? Tendo que transportar, tendo que deslocar um acervo para um laboratório ou movimentar ele dentro do salão. De fato, um carrinho, uma compra de um segundo carrinho, porque o que a gente tem aqui hoje talvez não seja suficiente. Eu acho que daria, seria possível, né? A gente conseguiria se adaptar a isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um arquivo, mas é basicamente isso. Em termos de custo, se você não for renivelar, é mais barato. É mais barato e mais rápido. Porque você tirou o contrapiso, já acertou ali embaixo, nivelou, botou o custo de um guarda-corpo ali, que pode aí criar alguma coisa mais, ou em inox ou em madeira, dependendo do que, né, faz um guarda-corpo bonito. E o carrinho entraria nas rampazinhas laterais, sem problema nenhum. Acho que é uma ideia razoável. E as rampas também garantem acessibilidade, né? Enfim, Sim. se alguém, né, que tem alguma mobilidade reduzida precise também acessar, eu acho que a rampa garante isso, sim, com certeza. A rampa resolveria. A rampa resolveria. E você não teria um desenvolvimento muito grande, que se a gente considerar 14 centímetros, são 6%, não é isso? Vai dar 80 centímetros ali de rampa dentro do limite da acessibilidade. Acho que não fica ruim, não. Acho que é uma opção bastante interessante a se pensar. Mas aí vai depender da arquitetura. Tá? Então, tá bom. Gente, eu acho que, veja bem, resumindo, a gente procurou fazer, dentro do possível, do prazo, os melhores ensaios e análises para que a gente conseguisse chegar a um ponto de equilíbrio. Tá? A gente sabe, desde o início foi colocado para a gente teria que ter aí um desafio de custos mais baixos. Então, a gente já, vamos dizer, caminhou para esse lado. Tá? Caminhou para que a coisa pudesse convergir para um ponto de mais economia, um ponto de equilíbrio, sem também prejudicar a atividade fim. Né? Não, você vai ter que botar ali só 5 quilos, 10, 100 quilos por armário. Não. Então, acho que é uma solução que ficou intermediária entre um processo de reforço pleno e entre um processo que você ficaria muito limitado. Chegamos o que eu chamaria aqui na engenharia num ponto de equilíbrio, um ponto médio, tá? E que creio que, a menos do transtorno de, numa fase inicial, ter que fazer as pesagens, depois que entrar no ritmo, você já sabe até o peso da caixa, você já sabe até... olha, bate o olho, já sabe que está fora de um contexto. Tá? E aí você consegue funcionar bem ali, o local é bem amplo, tem espaço, quer dizer, tem todo um contexto ali favorável, tá? E eu acho que é por aí. Se ficar mais alguma dúvida, obviamente que nós vamos ter que voltar a tocar no assunto e a gente faz uma nova reunião. Se tiver alguma coisa a mais para ser feita, a gente está aí à disposição, tá? Dentro do que está no escopo, dentro daquilo que foi previamente pactuado, tá? É isso aí. Eu acho que agora é conversar com a construtora, né? E com o Milazzo, para a gente chegar num melhor denominador e passar para o Marcelo e para a Mariana para eles analisarem, dar o de acordo, né? Acho que é os próximos passos. Então vamos lá, né, gente? Vamos para a luta, que agora tem bastante tema para a gente correr. O tempo está rugindo. Tá bom? Agora é mão na massa e fazer acontecer. Foi positiva a nossa reunião, tenho certeza. Foi Acho que sim, ajudou a aclarar tudo aí. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Então, tá bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Maravilha. Obrigada, Marcelo, Mariana. Obrigada, Carol, muito bom. obrigada. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.